Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Eu senti no coração de trazer essa palavra e nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8, onde a palavra de Deus diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Amém, irmãos? Então, irmãos, nós temos vivido tempos difíceis, nós olhamos para os lados, não há nada mais nesse mundo que nos atraia, né? E muitas pessoas nos perguntam: missionária, quando a gente morre, como é que é? O que acontece? Então, Paulo, ele fala que, olha, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Hoje nós perdemos a nossa irmã, né? Ontem, né? Nós perdemos a nossa irmã Fátima. Perdemos nós, mas o céu ganhou. Porque, na verdade, segundo Paulo diz, ela hoje já está habitando com o Senhor. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Deixou um mundo de dor, um mundo de angústia, um mundo de tanta desesperança, né? Tanta incerteza. Venceu o mundo, né? Ela venceu, nós ainda não. Ela venceu o mundo e hoje já está lá, contemplando a face do nosso Senhor, conseguindo olhar nos olhos de Jesus, né? Aquele olhar de misericórdia, aquele olhar de bondade que nos mantém de pé, que não nos deixa cair, que nos sustenta, o mesmo olhar que nos viu quando nós estávamos lá no mundo, cheios de pecado, no erro, no engano, mas era um olhar de amor. E ele nos atraiu a ele, né? Lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 23, Paulo diz assim, olha, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mais uma vez, né, irmãos, nós vemos Paulo falando, olha, quando nós partirmos, nós vamos estar com Cristo. E eu aprendi que essa palavra, ela é verdadeira, eu creio nisso, vivo em função disso, que em breve eu vou estar voltando para minha casa, que aqui não é minha casa, estou aqui de passagem. Luto para isso, para conseguir, porque ainda não consegui, tá, irmãos? Só quando nós partirmos é que será selado a nossa vitória ou a nossa derrota, né? E lá em Apocalipse, no capítulo de número 2, né? Nós vamos abrir lá, vamos dar uma olhada o que João fala. Agora já não é mais Paulo, é João nos narrando aquilo que o próprio Jesus Cristo falou com ele, porque nós ainda não vencemos o mundo, nós ainda temos que vencer. No capítulo 2, versículo 26, está escrito assim, e ao que vencer, tá vendo, irmãos? Nós ainda não vencemos. Ele está escrevendo para nós aqui nesse mundo ainda. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Vocês vejam que quando nós vencemos, nós vamos, junto de Jesus, governar as nações. E quando nós lemos o fim de Apocalipse, nós vemos tronos, né? Onde a igreja se assenta, ela desce, a igreja se assenta nesses tronos para governar as nações junto com o Senhor.
Afinal de contas, nós somos corpo de Jesus Cristo, né? Só a igreja é corpo de Jesus. Só a igreja, ela vai ser esposa de Jesus. O povo de Deus é o povo de Deus. A igreja, aquela que aceitou Jesus, aquela que o recebeu, que o amou, que creu, que agradeceu pela morte dele ali na cruz, onde ele se entregou. E essa é a noiva, essa vai ser a esposa, essa é o corpo de Jesus Cristo. E no capítulo 3, no versículo 21, ele fala para a igreja de Laodiceia, outra vez: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Tá vendo, irmãs? Eu não creio que essa palavra está aqui para encher, para compor a Bíblia. Eu creio que essa palavra é verdadeira. Cada letra, ele diz assim: ai daquele que tirar uma vírgula, um tio da palavra dele. Por quê? Porque mudaria o sentido do que ele queria dizer. E o que ele quis dizer foi isso mesmo: ao que vencer, governará as nações. Ao que vencer, se assentará no trono comigo. Então, irmãos, se nós vencermos, em nome de Jesus, nós venceremos. Nós vamos nos assentar no trono com Jesus. Nós vamos governar as nações com Jesus. E nós vivemos em função disso. Todos os dias uma luta. E se caímos, Ele nos levanta. E se choramos, Ele diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. E se nos angustiamos, o Espírito Santo de Deus nos consola. E Ele tem nos suprido de tudo aquilo que precisamos para que nós sejamos chamados de vencedores em Cristo Jesus. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, olha o que o Senhor fala. Não sabeis, Paulo falando, né? O Senhor falando através de Paulo para os coríntios. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, irmãos, oh glória a Deus, aleluias. É o que o Senhor tem para nós, irmãos, vale a pena, tá? Vale a pena. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por nós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Ele estava falando de dissensão dentro da igreja. Muitos têm perdido tudo isso que nós falamos aqui, a oportunidade de contemplar o rosto de Jesus, de contemplar aquele olhar de misericórdia, de desfrutar daquela presença maravilhosa, de se assentar no trono com Ele, de julgar as nações, por causa, irmãos, de coisas tão pequenas, tão banais, relativas a isso, são tão pequenas, são tão banais, tão insignificantes. Quando nós questionamos coisas que não era para ser questionada com o irmão e levamos isso adiante, ele diz assim: se você vai julgar o mundo, você não é capaz de resolver esse problema com seu irmão? Você não é capaz de ter sabedoria para entender que a palavra diz que ainda com prejuízo próprio nós nos calamos, nós sofremos o prejuízo, porque a nossa recompensa está lá com o Pai? Nós não podemos esquecer, irmãos, daquilo que nos espera. Jogamos fora tudo isso com tanta facilidade. Nós abandonamos essa ideia, esse caminho, esse pensamento quando nós nos envolvemos em coisas ilícitas, quando nós maltratamos o irmão, quando nós entristecemos um irmão. E eu vejo pessoas que entristecem uns aos outros diariamente.
Nós temos que trazer à nossa memória o que significa a salvação. Salvação é vida eterna com Jesus. Salvação é a vitória junto com Jesus. Salvação é poder andar de mãos dadas com Jesus todos os dias. Salvação é permitir que o Espírito Santo enche o teu coração de gozo, de esperança, de ansiedade, não pelas coisas desse mundo, mas pelas coisas do céu. Ai, irmãos, é tempo de nós nos arrependermos. Ele continua e diz assim: olha, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. É muito grande o que o Senhor tem para nós. É muito grande. Nossa mente jamais alcançou. Eu fico imaginando o cumprimento dessa palavra. Nós, tão insignificantes, tão inúteis, sermos condecorados, né? Sermos promovidos a juízes do mundo. Vamos julgar o mundo junto com Jesus assentado no trono. Interessante quando você vê lá o final de Apocalipse, a palavra de Deus diz que as nações trazem presente para ela quem? Para nós, a noiva, a esposa de Jesus Cristo, que desceu do céu. Aqui no capítulo de número 21 está escrito assim: olha, as nações andarão à sua luz, quer dizer, a luz do Senhor, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Não é para ele, não é para ela. Para ela quem? A noiva. Para a cidade, né, que desce, que somos nós, moradas do Altíssimo. E no 26 fala assim: a ela trarão a glória e honra das nações. Leiam lá, capítulo 21 de Apocalipse. A nova Jerusalém, que somos nós. Ai, irmãos, nós precisamos vencer o mundo, nos santificar, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos usar de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, para estar rechaçando o mal, para estar afastando de nós tudo aquilo que o inimigo ele vem para nos oferecer e que aparentemente é tão bom, tão bonito, mas que mata, né? É um veneno açucarado. Você come, é um doce bom, mas ele te mata. Vamos buscar o Senhor, irmãos. Vamos crer. Vamos amadurecer no Senhor, para que nós possamos vencer o mundo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu entrego essas vidas que nos ouvem, todas elas, e peço que o Espírito Santo fale a esses corações, que o Espírito Santo trabalhe, Senhor, nessas mentes, e que o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, que haja conserto com o Senhor, que nós possamos, Senhor, todos os dias nos consertarmos com o Senhor, nos convertermos ao Senhor, meu Deus, porque nós ainda estamos a caminho, ainda não chegamos lá. Nós buscamos o nosso prêmio, Senhor, que é a vitória sobre esse mundo. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos a te buscar, ajuda-nos a orar, ajuda-nos a consagrar, ajuda-nos a ser santos, separados, ajuda-nos a ser luz, sal nessa terra, e que o nome do Senhor seja engrandecido em cada um de nós. Guarda as famílias, os lares, guarda, Senhor, salva todos os lares,
representado pelo teu servo, tua serva que ouve essa oração, essa palavra nesse momento. Em nome de Jesus, oramos. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Graças a Deus, glória a Jesus. Que Deus os abençoe.